No mundo artístico, um dos personagens ou personagens que normalmente ganham destaque, tanto nos filmes como em desenhos animados, é o dos super-heróis. Daquelas pessoas, homens ou mulheres, com poderes acima do comum, com superpoderes, e normalmente esses super-heróis são pessoas que agem pelo bem, agem para fazer justiça. Creio que a razão do sucesso destes empreendimentos artísticos é um desejo que há no coração humano de ter alguém que possa agir no mundo e fazer justiça. Agir no mundo corrigindo aquilo que está errado, punindo o mal e recompensando o bem. Esse anseio da humanidade será satisfeito, não pelos super-heróis dos filmes, super-heróis das histórias em quadrinhos, mas pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Os escritores, os bons escritores, normalmente eles não se limitam a descrever a realidade. Eles imaginam a realidade de uma forma viva. E aí eles empregam metáforas, figuras de linguagem, e muitas vezes combinam estas figuras de linguagem para impressionar a verdade na mente dos seus ouvintes, descrevendo aquilo que eles estão imaginando. O profeta Isaías faz isso, ele é um excelente escritor. E se você tem acompanhado as mensagens e a leitura do livro, você percebe isso. Ele usou muitas imagens para descrever a revelação de Deus. A revelação que o Senhor lhe deu para comunicar a Judá e Jerusalém, mais ou menos 7 séculos antes de Cristo. Depois que ele proferiu estas profecias, um ministério que durou 56 anos mais ou menos, ele, juntamente com os seus discípulos, reuniu essas profecias, as editou e colocou na forma do livro que nós temos, o livro de Isaías. E lendo esse livro, você percebe várias imagens que ele usa para Deus. Ele fala de Deus como Pai, Deus como pastor, Deus como rei, Deus como oleiro, Deus como parente redentor. Normalmente essas imagens são bem atraentes, mas há uma imagem que parece, no nosso conceito popular de Deus, não combinar juntamente com Deus. É a imagem de um guerreiro que faz justiça. Parece que mais com esses super-heróis que nós vemos aí nos filmes ou nas histórias em quadrinhos. Mas essa é uma imagem que apareceu várias vezes no livro de Isaías e que de forma muito forte, muito dominante, aparece no texto que nós vamos abordar hoje, continuando o nosso estudo, que é Isaías 63, 1 a 6. Nela, Deus é descrito como um guerreiro que vem executar justiça, como um herói de guerra, que vem destruindo os adversários e fazendo valer a justiça de Deus. Isaías capítulo 63, versos 1 a 6, diz o seguinte: Quem é este que vem de Edom, de Bosra, vestido de roupas vermelhas, roupas vistosas, que vem marchando na plenitude da sua força? Sou eu, que falo com justiça, que sou poderoso para salvar. Por que as suas roupas estão vermelhas? Porque se parecem com as roupas de quem pisa uvas no lagar. O lagar eu o pisei sozinho. Dos povos ninguém esteve comigo. Pisei as uvas na minha ira. No meu furor as esmaguei. E o seu sangue respingou nas minhas roupas, e todas elas ficaram manchadas. Porque o dia da vingança estava no meu coração,
e o ano da redenção havia chegado. Olhei, e não havia quem me ajudasse. Fiquei admirado por não haver quem me apoiasse. Por isso, o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor foi o meu apoio. Na minha ira pisei os povos, e no meu furor embriaguei-os, derramando o seu sangue no chão. Vamos orar. Senhor nosso Deus, suplicamos a tua graça para compreensão, amor e submissão à tua palavra. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus é o guerreiro que trará a justiça sobre este mundo. Deus é o guerreiro vitorioso que fará valer a sua justiça sobre este mundo. Ele é um guerreiro poderoso que age com justiça para salvar. Se você prestou atenção, nós temos nesse texto um diálogo com duas perguntas, duas respostas. A resposta da primeira pergunta, uma resposta mais curta. A resposta da segunda pergunta, uma resposta maior, mais elaborada. A imagem aqui é de um sentinela, um atalaia, um vigia, na guarita, em cima do muro da cidade, na torre da cidade, que avista alguém se aproximando. E ele então pergunta: quem é que está vindo? Quem é esta pessoa que está se aproximando? E ele já sabe algumas coisas desta pessoa. Ele sabe que ela vem de Edom, de Bosra, que ela está vestindo roupas vermelhas, roupas brilhantes, né, que à distância, talvez o sol batendo parece brilhar, se tornam roupas brilhantes, que é uma pessoa que vem marchando. Então é aí um guerreiro, um soldado, ele vem marchando e ele vem na plenitude de sua força. Ele vem aí com muita força, caminhando, tem uma certa roupa, essa roupa está manchada, né? Ainda à distância ele vê como se fosse a cor da roupa, vermelha, e vem marchando com força, vem marchando com poder, vem marchando com certa honra. Se você tem acompanhado a exposição de Isaías, talvez você pergunte o que esse texto tem a ver com os textos anteriores imediatos que nós tratamos. Esse texto aqui, em certo sentido, ele fecha a seção que nós tratamos dos capítulos 60, 61 e 62. Quando você volta um pouco lá para o capítulo 59, versos 14 a 19, nós temos uma descrição do próprio Deus, da sociedade, do mundo para o qual Isaías está profetizando. E nessa descrição é dito que o direito se retirou, a justiça anda longe, a verdade não consegue se firmar e a retidão não consegue penetrar na vida das pessoas. A verdade sumiu, quem se desvia do mal é preso. Então você tem um oposto da justiça. Aqueles que procuram agir corretamente acabam sendo presos. Então você tem uma sociedade distorcida, marcada pela mentira, marcada pela falta do direito, marcada pela injustiça. E é dito que o Senhor viu isso, verso 15 do capítulo 59, e desaprovou. Ele não concordou com esse não haver justiça. E aí no verso 16, diz assim: viu que não havia ninguém, e maravilhou-se de que não houvesse o intercessor. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça foi o seu apoio. E você já percebe como o verso 16
é extremamente parecido com o texto de Isaías 63, a partir do verso 3 que nós acabamos de ler. A diferença é que no 59:16 está em terceira pessoa. É o narrador falando de Deus. E no 63 é o próprio Deus falando estas palavras. E aí diz, no verso 17, que Deus se vestiu com uma couraça de justiça, colocou o capacete da salvação, vestiu a roupa da vingança, se cobriu de zelo como de um manto e saiu para dar a devida retribuição. Então nós temos isso aqui antes de começar aquela sessão de 60, 61 e 62. E fechando a sessão, Isaías repete os mesmos pensamentos. Então, essa ideia de Deus como um guerreiro que vem para fazer a justiça funciona como uma moldura nesse quadro. A pintura principal do quadro, os capítulos 60, 61 e 62, narram a restauração de Sião, a vinda do Messias, só que a restauração da criação e a vinda do Messias exige o quê? A vinda do guerreiro, a vinda de Deus como guerreiro para fazer justiça, a vinda de Deus para implantar a justiça. E terminando aquela descrição no capítulo 62 da restauração de Sião, no verso 11 do capítulo 62 é dito que o Senhor manda dizer as palavras para a filha de Sião: eis que vem o seu Salvador, e com ele vem a sua recompensa. Ele vem então para reunir um povo santo, para reunir os remidos, os resgatados do Senhor, e para restaurar a cidade de Jerusalém. Para executar esta redenção, esta restauração, ele precisa chegar e banir o mal. Ele precisa chegar como um guerreiro vitorioso que derrota os seus inimigos, que derrota a maldade, que bane o pecado do mundo. E agora vem essa descrição dele chegando como esse guerreiro vitorioso, como esse herói de guerra que vem para destruir os seus inimigos. Então ele vem de Edom. Edom era o outro nome do irmão de Jacó. Vocês lembram que Jacó teve um irmão chamado Esaú, mas que também foi chamado de Edom. Essa palavra Edom significa vermelho, e ela funciona também como um trocadilho aí no texto que ele fala das roupas vermelhas. Esaú foi chamado de Edom, de vermelho, porque teve um momento de sua vida em que ele viu o seu irmão Jacó preparando um cozinhado lá muito gostoso, de aparência vermelha, e ele estava com fome, e ele topou trocar o seu direito de primogenitura por aquele cozinhado. A partir dali ele passou a ser apelidado também de O Vermelho. Na língua em que foi escrito o Antigo Testamento é Edom. E também a palavra Edom, por causa de Esaú, indicava o território que Esaú se estabeleceu. Que depois que Esaú se separou de Jacó, ele se estabeleceu nessa montanha Seir, num território ao sul do povo de Israel, e aquele território também passou a ser chamado de Edom, né? Então nós temos, por exemplo, o nosso vale aqui é chamado de quê? Vale do? Por quê? Por que é chamado de Vale do Cariri? Eu não sou daqui e sei, não é possível que vocês que são daqui não saibam. Por quê? Os índios cariris que povoavam antigamente esta região. Então, o nome do povo acabou dando nome ao lugar. A mesma coisa aconteceu com Edom. O nome da pessoa que passou a morar no lugar passou a denominar a terra de Edom.
E o terceiro uso da palavra Edom é para os descendentes de Edom. Então toda a nação passou a ser chamada de Edom, passou a designar um país, tanto as pessoas como o território, e ficava ao sul de Israel, fazia fronteira com Israel ao sul. Ele é muito retratado na Bíblia como fazendo forte inimizade a Israel, ao povo de Israel. Você deve lembrar que quando o povo de Israel veio do Egito e estava perto de entrar na terra prometida, precisava passar por dentro do país de Edom. E o rei de Edom não deixou. Israel teve que fazer um desvio grande, porque ele não deixou. E havia uma grande inimizade entre eles. Na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, os edomitas passaram a simbolizar aqueles que se colocavam contra Deus. Então, em alguns textos, especialmente textos poéticos e proféticos, qualquer nação que se colocava contra Deus era comparada aos edomitas. Então, o sentido aqui, em Isaías, parece ser muito esse. Ele vem de Edom, que ficava ao sul, e ele então executou a justiça lá em Edom, mas a ideia é que ele executou a justiça contra todos os povos que se colocam contra Deus, contra os valores e a palavra de Deus, conforme o próprio texto vai dizer. Mas é dito também que ele vem de Bosra. Bosra era uma cidade muito importante do país, de Edom. Ficava dentro do país, e o nome da cidade significa vidima, isso é, a palavra vidima indica aquele momento em que as uvas são colhidas e depois pisadas no lagar. Então, Bosra é a palavra que significa isso. Na região de Edom havia forte plantação de uvas e havia também muitos lagares, onde eram usados na época da colheita da vidima. As uvas eram cortadas dos pés, os cachos, colocados no lagar, e depois as pessoas pisavam para produzir, então, o vinho. Dessa associação, você percebe como há uma associação aqui de ideias, né, de vermelho com vidima, que todo o texto vai tratar disso. Esta pessoa vem lá de Edom, ela vem com as roupas vermelhas e vem com muita força. Então o sentinela pergunta: quem é que vem lá? Quem é esse que está vindo aí de Edom, com essas roupas brilhantes, que vem lá da cidade de Bosra? E a pessoa que vem responde, ela se identifica: sou eu. Literalmente aqui seria eu sou. O mesmo nome que Deus utiliza lá em Êxodo, quando se dirige a Moisés, se identificando como o Senhor. Eu sou quem? Eu sou aquele que falo com justiça. Eu sou aquele que proclamo a justiça. Eu sou aquele que sou poderoso para salvar. Eu sou aquele que vem para executar a justiça. Eu sou aquele que vem com poder para executar a salvação. Então, a identificação aqui nos mostra que quem está chegando é Deus, aquele que é poderoso para fazer valer a justiça, aquele que é poderoso para executar a salvação. E ele vem marchando então na plenitude de sua força. Para realizar a salvação de um mundo em pecado, é necessário alguém poderoso, alguém que tenha poder, e é necessário alguém que haja com justiça. Qualquer tentativa de consertar esse mundo, se não for acompanhada por poder e por justiça, fará mais mal do que bem. Mais vai piorar do que consertar a situação. Se você tem conhecimento da história do mundo, das revoluções, das tentativas de implantações de sistemas que visavam corrigir as injustiças do mundo, que visavam estabelecer uma sociedade mais justa, mais próspera, mais pacífica,
você percebeu que todos estes movimentos fracassaram. E fracassaram por essas duas razões. Nem sempre praticaram a justiça. No desejo de implantar o seu sistema, muitas vezes eles cometeram injustiça. E porque também não tinham poder suficiente para se estabelecer e permanecer. Mas aqui tem alguém que vem com justiça, é alguém que fala com justiça e é alguém que é poderoso para salvar. Alguém que tem poder para estabelecer a justiça no mundo. Esse guerreiro, então, que é o Senhor, que é poderoso para executar a justiça e para salvar, em segundo lugar é dito que ele vem fazer a justiça sozinho e exercer a ira divina para resgatar o povo de Deus. Depois de identificado quem é que vem, e ele se aproxima mais, o sentinela observa melhor e percebe que, de fato, não é a roupa que tem a cor vermelha, mas sim que a roupa está manchada de vermelha. De longe, talvez um pouco ofuscado pela luz do sol batendo, ele achou que aquela roupa era muito bonita, era brilhante, era uma roupa vermelha bonita. Mas quando o guerreiro se aproxima mais, ele percebe que não, que de fato a roupa está manchada de vermelho. Ela tem manchas e manchas grandes, né? Tanto ao ponto dele achar que toda a roupa era vermelha, mas quando se aproxima, não. E por que é então? Aí ele faz a pergunta, e por que é que a sua roupa, verso 2, as suas roupas estão vermelhas? Estão parecendo a roupa de alguém que pisou o lagar. Então, aqui você deve imaginar juntamente com Isaías, quando estava escrevendo e proferindo, criar cenas, né? Voltando à cena aí da vidima, no tempo em que as uvas eram então colhidas, cortadas, eram ajuntadas dentro de um tanque, e toda a família que era dono daquela vinha, né, daquela plantação de uvas, toda a família alegremente havia colhido, tanto os adultos como as crianças se reuniam, era um tempo de festa, a época da colheita das uvas. Então eles colhiam, jogavam tudo dentro daquele tanque, e depois eles pulavam dentro do tanque e ficavam pisando as uvas, amassando as uvas, prensando as uvas, né, para que pudesse produzir o suco. O sumo, então, da uva escorria por um cano e ia para uns equipamentos, uns certos tonéis, onde iriam fermentar e transformar em vinho. Talvez, então, você imagine, mas espera aí, eles pisavam as uvas com os pés. Deixa eu dizer para você que até menos de 100 anos atrás ainda era dessa maneira que se fazia o vinho. Era desse jeito ainda que o vinho era produzido. Então não faz muito tempo que a tecnologia mudou isso, certo? Aí você diz, mas será que não ficava sujo? Lembre-se que o vinho iria fermentar, ter um certo teor alcoólico, e aí o que acontece? O álcool acaba matando as impurezas ali que ficavam. Mas, voltando à cena, então, das pessoas lá pisando, certo? Era um tempo de alegria, de festa, eles cantavam. Estudos da época dizem que nessa época era possível você ouvir, a própria Bíblia fala disso, ouvir gritos e cânticos em toda a redondeza, porque em toda a vinha estavam lá a família toda pisando, amassando as uvas e cantando. E aí você imagina o que acontece com as roupas, certo? Então você está lá com as suas roupas, né? Naquelas épocas eram túnicas, então você pulou dentro lá do tanque, você subiu, arregaçou um pouco as túnicas, a túnica aqui para cima, ficou pisando. Aí o que acontece? O suco salpica. Aí o perguntador, o sentinela, ele diz, parece que você andou pisando no tanque das uvas, pisando no lagar, a sua roupa está tão vermelha, parecendo como alguém que pisou no tanque.
E a resposta, então, vai destacar aqui 4 fatores. A imagem do lagar, o fato da pessoa ter feito isso sozinha, sem ajuda, não era um grupo fazendo, um trabalho feito sem ajuda. O fato de que isso foi feito com ira, com raiva, com furor, e o propósito que ele fez isso. Então vamos verificar um pouco esses 4 fatores. Foi um trabalho feito sem ajuda. Ele vai dizer, o lagar eu pisei sozinho. Dos povos ninguém esteve comigo. E no verso 5 ele repete, olhei e não havia quem me ajudasse. Eu fiquei admirado por não haver quem me apoiasse. Essa é uma forte ênfase aqui. A pessoa diz, eu tive que esmagar as uvas sozinho. Eu tive que entrar no lagar sozinho. Agora a gente começa a perceber, quando você associa lá com o capítulo 59, aquela abertura desta sessão, que ele não está falando de um lagar literal. Ele não está falando literalmente de um tanque onde as uvas foram colocadas e ele pisou. Mas ele está usando a ideia do lagar no sentido figurado que várias vezes a Bíblia utiliza. Como o momento que Deus vai manifestar a sua ira. Que Deus virá a este mundo para punir o mal, manifestando a sua ira. Aí ele diz, eu fiz isso, eu executei a ira de Deus sozinho. Não houve ninguém que pudesse me ajudar. Inclusive eu fiquei admirado, porque não havia ninguém que pudesse me ajudar. Agora o que isso quer dizer? Somente Deus é capaz de fazer valer a justiça. Ninguém mais pode nem ajudar Deus nisso. Por que será? Primeiro, falta em nós a própria justiça. Não há em nós justiça que possa fazer valer a justiça. Se você pensar um pouquinho na nossa esfera mais estreita, mais pessoal dos nossos relacionamentos, quase que todas as vezes que nós tentamos fazer valer a justiça, nós também cometemos injustiça. Se você pensar um pouquinho, por exemplo, na esfera doméstica, pai e mãe com os filhos, o casal um com o outro, irmãos entre irmãos. Quando você vê uma situação injusta e você tenta corrigir, na hora você não percebe. Mas se você for honesto e posteriormente olhar para trás e olhar para o que você fez, você vai perceber que ao tentar corrigir aquela injustiça, algumas vezes você também agiu com injustiça. Você foi injusto. Ao tentar produzir a justiça, você acabou produzindo injustiça. Vamos pensar muito nas desavenças aqui entre casais. Muitas vezes um dos cônjuges está se sentindo injustiçado. Aí ele vai tomar satisfações com o outro. E normalmente, no momento ali, no calor do debate, acaba dizendo coisas que não devia dizer. Acaba dizendo coisas que nem são verdade, do tipo, toda vez você faz isso. Isso não acontece, graças a Deus não acontece aqui entre a gente. Acontece? Hã? Não acontece, né?
Mas muitas vezes está lá, olha, não é toda vez você faz isso. E quando você para, se você friamente analisar, a pessoa não fez isso toda vez. Não é verdade? Ela fez isso algumas vezes, talvez poucas, mas como aquelas poucas doeram muito, você acha que foram todas as vezes, muitas vezes. Então, ao tentar produzir a justiça, note que eu estou usando uma esfera bem pequena aqui, não é um casal, uma esfera extremamente pequena. Ao tentar corrigir a injustiça, nós muitas vezes somos injustos. Agora experimente isso, irmãos, numa esfera mundial, numa esfera de uma cidade, numa esfera de um país. Não tem como seres humanos injustos produzirem um mundo justo. Não tem. Por isso que Deus teve que agir, ou terá que agir, sozinho. Mas outro fator é poder. Nós precisamos, para fazer valer a justiça, nós precisamos de quê? De ter o devido poder para fazer valer a justiça, não é? Nós podemos habitar num país que prima pela justiça. Vamos imaginar que todos os nossos juízes, todos os nossos governadores, todos os nossos governantes, eles agem com a boa intenção de fazer justiça. Vamos imaginar isso. Mesmo assim, eles conseguiriam produzir justiça? Porque falta poder suficiente para fazer valer a justiça. Por isso que Deus tem que agir sozinho. A incapacidade humana leva a Deus a agir sozinho para produzir justiça. Deus vai punir a injustiça, mas não será com o apoio humano. Não houve quem me apoiasse, não houve quem esteve do meu lado, me ajudando, me sustentando. A outra ideia aqui é a imagem do lagar. Essa produção da justiça como alguém que está pisando as uvas. E aqui você tem a junção de duas imagens. De alguém lá pisando as uvas e o sumo da uva salpicando suas roupas, mas também de um guerreiro na batalha, lutando com sua espada lá, enfrentando os inimigos, matando pessoas. O que acontece com a roupa desse guerreiro? Sai limpinha. É assim? Não, sai toda manchada. Então aqui nós temos a junção dessas duas imagens. O lagar como figura do juízo de Deus vindo sobre o mundo para punir aqueles que se colocam contra Deus. Agora, isso é feito, terceiro aspecto aqui, com ira. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor eu as esmaguei. Foi por isso que o sangue respingou nas minhas roupas. É por isso que as minhas roupas estão manchadas. Então foi com ira. Verso 6. Na minha ira pisei os povos. No meu furor embriaguei-os, derramando o seu sangue no chão. E o verso 6. Então, deixa claro que não é de uvas que ele está falando. Está falando o quê? De quê? De gente. Eu pisei os povos. Eu esmaguei os povos. Eu executei a justiça. E eu fiz isso com a minha ira. Eu fiz isso com o meu furor. Algumas vezes a gente tem a ideia de um Deus insensível. De um Deus apático. De um Deus que não sente nada, que olha para o bem do mesmo jeito que olha para o mal. Algumas vezes nós temos a ideia de um Deus assim. Nós não concebemos um Deus que se emociona,
um Deus que se ira, um Deus que tem furor. Mas não é esta a imagem que aparece na Bíblia de Deus. E esse é um texto que deixa isso claro. Não é esta a imagem. Deus é um pai. Você aqui que é pai. Você aqui que é mãe. Qual é a sua reação quando o seu filho é maltratado? Qual é a sua reação? Isso acontece. Isso acontece com toda criança. Aconteceu com a minha, paciência, mas acontece com toda criança. É essa a sua reação? Eu nem vou dizer quando o seu filho é espancado. Eu não vou dizer isso não. Mas quando o seu filho é injustiçado. Uma injustiça pequena foi cometida contra ele. Qual é a sua reação? Ira. Essa é a reação. Deus é um pai cujos filhos dele neste mundo têm sido injustiçados. Cujos filhos deles nesse mundo têm sido perseguidos. Têm sido abusados muitas vezes. E Deus está vendo isso. E ele deveria reagir de uma outra maneira? Ele deveria reagir apaticamente, insensivelmente, vendo os seus filhos serem maltratados, serem injustiçados, serem presos, serem perseguidos, serem mortos, serem difamados. Que Deus é esse que olha e não sente nada? Esse Deus é digno da nossa adoração? É claro que não. Deus é o Criador, cujas suas criaturas têm destruído o mundo que Ele criou, têm pervertido a sua criação. Ele criou algo para ser de um jeito, e essas criaturas estão querendo que isso funcione de um jeito oposto àquilo que deve ser. Quando você cria um animal de estimação, e olha que eu estou falando de um animal de estimação, e esse animal é maltratado, qual é a sua reação? Revolta, ira? O que está acontecendo na criação que não é nossa, é de Deus? Um desvirtuamento, uma corrupção, uma mudança de valores, uma inversão de como as coisas devem ser, num mundo que pertence a esse Deus que foi criado por Ele. E Ele vai olhar isso apaticamente? E Ele vai olhar isso e achar que está tudo bem? Deixa lá eles fazerem isso com o mundo que eu criei? É isso? Deus é um rei cujos seus súditos muitas vezes têm se revoltado contra Ele. Os seus súditos têm se levantado e tentado usurpar o seu trono. E Ele vai ficar passivo diante de tudo isso? Se a ira de um pai e de uma mãe são justas quando o seu filho é injustiçado, quando o seu filho é maltratado, quanto mais a ira de Deus. Deus é justo em sua ira, em seu furor, porque há uma rebeldia, uma oposição em nossos corações contra Deus. Mas há um outro fator. Suponha que você orientou o seu filho como é que ele deve proceder. Só que o seu filho está procedendo o contrário daquilo que ele deve fazer.
Supondo aí que o seu filho tenha diabetes, por exemplo, e você orienta o seu filho que ele não deve consumir certos produtos. E depois você descobre que escondido de você, o seu filho está consumindo aqueles produtos. Qual é a sua reação? Hã? Oi? Só decepção? A ira também não vem, não? Você nunca ficou irado com seu filho? Hã? Algum pai aqui nunca ficou irado? Bravo! Agora, você está bravo por quê? Porque o seu filho está destruindo a vida dele. E você ama a vida do seu filho. Você não quer que o seu filho destrua a vida. Algum pai que teve a experiência do filho se envolver com drogas, qual é a reação? É de uma complacência, é de deixar para lá, é isso? Não! O que você puder até trancar dentro de casa, o que você não tranca? Mudar de canto, ou forçar, se afastar de amizades, por quê? Você fica irado, porque você não quer ver a vida do seu filho destruída. Deus não quer ver a vida dos filhos dele destruída. Então ele se ira. O seu furor é contra tudo aquilo que priva o seu povo de desfrutar as bênçãos, o bom, a bondade, a graça que ele preparou para esse povo. Ele não consegue ser passivo quando ele tem planejado algo bom para o seu povo e esse povo, em sua teimosia, prefere o mal, destruindo sua própria vida. Note que ele vai dizer, abordando agora o propósito. O verso 4, que é o centro desses versos 3 e 6. Você percebe isso claramente. O verso 3 faz um paralelo com 5 e 6. Tanto em dizer da solidão do guerreiro, como da sua ira. E o verso 4 mostra o propósito. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano da redenção chegou. E aqui, 2 destaques mais sobre a ira de Deus. A ira de Deus não é resultado de uma fúria súbita, incontrolável, como muitas vezes é a nossa ira, não é? A gente está ali, de repente, voa no pescoço da pessoa, diz o que não devia dizer. A ira de Deus não é desse jeito. Note, ela estava no meu coração. A ideia de que é algo planejado. É como você disser para o seu filho, olha, você senta nessa cadeira. Porque se você sentar nessa aqui, só estou dando uma ilustração, eu vou disciplinar você dessa maneira. Já é algo o quê? Planejado. Você não precisa perder a calma. Vocês estão entendendo? Você diz, se ele foi e sentou na outra cadeira, pronto. A minha raiva não me levou a perder a calma, nem a ficar... Não, isso já estava planejado. Eu já havia dito para você que seria assim. Então é algo já planejado. Não é resultado de um ressentimento de Deus. Não é resultado de uma amargura, que ele ficou amargurado. Mas é o seu plano para destruir o mal e fazer valer o bem. Nós não podemos julgar Deus. Aliás, quem somos nós para dizer, Deus, o Senhor não pode ficar irado? Quem sou eu? Ele pode dizer isso para mim, mas quem sou eu para dizer isso para ele? Não, Deus não pode ficar irado. Quem sou eu para dizer como Deus deve ser e como Deus não deve não ser? Ele é o Criador, não eu. Ele é o soberano, não eu. Além disso, eu não estou na pele dele para sentir o que ele está sentindo diante das investidas teimosas de suas criaturas contra ele. Nós não sabemos muito de emoções apropriadas, de reações apropriadas, quando a santidade absoluta de Deus
é ferida, porque nós não somos santos de modo absoluto como Deus é. Só conhece uma dor aquele que sente aquela dor. Só sabe reagir diante da santidade absoluta aquele que de fato é santo absolutamente. E só existe um, Deus. Mas o propósito da ação é fazer valer o bem. O dia da vingança estava no meu coração. A ideia de vingança nas Escrituras é dar a retribuição devida, a retribuição apropriada. É vingança no sentido de fazer justiça, de fazer valer a justiça. Não é uma vingança no sentido emocional ou injusto, mas é a vingança que a justiça dele realiza. E essa justiça é paralelo, esse dia da vingança, ao ano da redenção, ao ano da salvação. A ideia aqui é de uma época em que toda a criação será restaurada, em que Deus vai botar a casa no lugar, botar as coisas no lugar. Ele virá, e o que é mal será punido, e o que é bom será recompensado. É o que a Bíblia chama de dia do Senhor. O dia quando ele chegar para colocar a casa em ordem, para punir o mal e poder fazer valer o bem. Mas ele disse que o seu próprio braço realizou isso. Lembra de Isaías 52, e você pode ver, Isaías 53, melhor dizendo, quem é o braço do Senhor? Isaías 53, 1. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? E se você lembra desse capítulo, quem é o braço do Senhor? Descrito nesse capítulo, é o servo do Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o braço de Deus que vai fazer a justiça prevalecer. E vamos concluir indo para o livro de Apocalipse, vendo a profecia de quando isto vai se cumprir. Apocalipse capítulo 14, versos 17 a 20. Diz: então outro anjo saiu do santuário que se encontra no céu, tendo também ele uma foice afiada. Ainda outro anjo saiu do altar, o anjo que tem autoridade sobre o fogo, e clamou com voz forte ao que tinha a foice afiada, dizendo: pegue a sua foice afiada e ajunte os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. Então o anjo passou a sua foice na terra, ajuntou os cachos da videira da terra e os lançou no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar, chegando até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de cerca de 300 quilômetros. E agora capítulo 19, também de Apocalipse, versos 13 a 15. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguem, montados em cavalos brancos, e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. O que Isaías profetizou, um dia vai se cumprir.
o Senhor Jesus Cristo virá dos céus, voltará e estabelecerá o seu reino neste mundo. E para fazer valer a salvação e a justiça, ele terá que derrotar o mal e o pecado. Só poderá haver um mundo justo se a injustiça for completamente derrotada. Só poderá haver salvação na terra, salvação plena e absoluta, no dia que todos os inimigos da salvação forem derrotados. Deus é o Deus de amor, mas também é o Deus de justiça. E um dia, através do seu Filho, ele voltará a este mundo para instalar o seu reino e expulsar e derrotar desse mundo tudo aquilo que se opõe a ele, tudo aquilo que está contra ele. Ele os derrotará e os banirá deste mundo. Apenas aqueles que, reconhecendo sua injustiça, que reconhecendo sua incapacidade, que reconhecendo o seu pecado, se curvaram a ele como rei e como redentor, aceitando o sacrifício que ele fez na cruz como suficiente para o perdão dos seus pecados. Estes, por causa do sacrifício que Jesus fez na cruz, já estarão perdoados. Mas todos aqueles que recusam isso e não se sujeitam ao domínio de Deus e recusam se submeter a Deus, estão se colocando na posição de inimigos de Deus, e a ira de Deus se manifestará contra eles. Nesse dia, em qual lado você estará? Você estará no lado daqueles que se curvaram ao domínio de Deus, reconheceram o sacrifício de seu Filho como suficiente para o perdão dos seus pecados, e se prostraram, adorando e seguindo a esse Deus? Ou estará do lado daqueles que, por descrença, teimosia, amor a si mesmo e ao próprio pecado, por pura rebeldia no coração, permaneceu contra Deus e experimentará a ira de Deus, tal como as uvas de um lagar são pisadas e esmagadas? De qual lado você estará? Amém.